Boa noite, Sheila. Boa noite a todos e a todas que estão nos aguardando tão ansiosamente para ouvir a professora doutoranda Sheila Maiara fazer a explanação sobre a educação, né, nas relações étnico-raciais. Então, eu gostaria, professora, que a senhora fizesse a sua apresentação, para que daí, então, nós possamos começar a dialogarmos sobre o assunto. Em primeira mão, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, e todos que estão assistindo já podem fazer as suas perguntas e já podem também fazer as suas contribuições. Boa noite. Boa noite, professora Josneide. É um prazer, muito grata por esse convite, sem sombra de dúvidas, será uma grande noite. Também esperei ansiosamente por esse momento. Desde já quero agradecer a participação de todos que estiverem conosco e vão contribuir com esse momento tão bacana de tanta aprendizagem. Eu sou a professora Sheila Maiara, sou aqui do interior de Pernambuco, sou de Pesqueira. Sou licenciada em História, tenho especialização em metodologias do ensino de História, tenho mestrado em Educação, também em Inovação Pedagógica, uma grande experiência, e nesse momento faço doutorado também em Educação, e eu tenho me dedicado muito a entender o que é que tem ocorrido no Brasil em relação à educação, para as relações étnico-raciais, em relação à cultura, à identidade, o que é que foi construído, o que está sendo desconstruído, o que será reconstruído. Vamos ainda não temos ainda visualização, acho que a gente está com algum probleminha. Deixa eu só verificar, professora, só um minutinho. Tranquilo? Ok. Então, eu gostaria, professora, de saber sobre a temática, em quais aspectos. Em primeira situação, que nós compreendemos como essa educação nas relações étnico-raciais. O que vem a ser isso para que as pessoas que estão nos assistindo venham a compreender sobre o que vai acontecer, o que vamos falar durante essa live. Existe uma construção histórica, social, antropológica e filosófica em relação ao africano, ao afro-brasileiro e ao indígena aqui no Brasil. Tudo isso construído ao longo de mais de 500 anos. E o resultado de tudo isso, racismo, discriminação, xenofobia e todas as formas de preconceito que pudermos imaginar. A escola é o seio onde nós podemos justamente tirar esses estereótipos, desconstruir tais ideias e criar uma nova sociedade com igualdade, com senso de justiça, com principalmente mais solidariedade. Portanto, quando eu falo sobre educação para as relações étnico-raciais, é que a escola, o professor, o alunado, nós educadores temos essa missão. Se existe um racismo estrutural no Brasil, é uma construção, e infelizmente vamos conviver com ela por um bom tempo, mas a escola tem essa missão, tem como desconstruir tudo o que foi dito, o que foi idealizado, e quem sabe as próximas gerações vão sofrer menos e olhar para trás e dizer: não era tão difícil assim, era possível, e porque demoraram tanto a enxergar que era possível sim fazer uma sociedade mais equânime. E existe dentro da escola, professora, uma fala muito direcionada à igualdade. Sim. Eu gostaria de que a senhora explanasse sobre essa igualdade que existe na escola
e sobre a necessidade de haver a equidade. Eu vou trazer uma fala de um teórico que nós gostamos muito, o Edgar Morin, quando ele fala sobre os 7 saberes para a educação do século XXI, e ele fala sobre a condição humana. Nós, enquanto educadores, temos essa missão de trazer, partilhar com as nossas crianças e adolescentes que o outro, ele é psíquico, ele é social, ele é físico, ele é mental, ele é pluri, ou seja, dentro dele existem várias sensações, situações, saberes, referências, e nós somos iguais. Todos nós estamos conectados. Que bom, Josi, também somos diferentes. Somos diferentes em nossas etnias, em nossas opiniões, em nossas decisões. Então, cabe à escola trazer isso para o mundo. Nós somos iguais, estamos interligados. E quais são as nossas diferenças? É esse formato de pensar, esse formato de enxergar a vida. Então, novamente, quando falamos em trazer a igualdade para a sala de aula, é pensando que o imigrante, o indígena, o negro, o LGBTQ, nenhum deles será discriminado, pois não interessa o gênero, a cor, o que nos interessa é a essência humana. E é isso que nós queremos partilhar nessa educação que estamos construindo. Muito bem, professora. Deixa eu dar já uma boa noite às pessoas que estão entrando, ao Rovânia, ao Dino, Dinho Galvão, a Solange Pellegrino, a Solange dá os parabéns, o Rovani também, né? Boa noite, a professora Josneide, a Sheila Maiara, excelente discussão e reflexão. E assim a gente vai seguindo. Eu tenho um questionamento, professora doutoranda Sheila Maiara, com relação a como é que nós, professores, podemos trabalhar, porque existe uma, vamos dizer assim, uma cultura dentro das escolas de estarmos trabalhando essa temática. Sim. Somente em momentos pontuais, como em datas comemorativas, e ainda cometemos alguns deslizes, eu posso dizer até que são agressões, na verdade, né, em datas comemorativas. O que a senhora pode nos falar a respeito? Essas datas comemorativas, professora Josneide, nada mais são do que uma herança eurocêntrica. Dentro da nossa raiz, dentro dos nossos saberes de educadores, querendo ou não, existe essa formação eurocêntrica. Então, o nosso calendário e também o calendário escolar são formados a partir dessas datas. Pois bem, esses consensos da educação, se a gente for observar com o contexto, com o cenário atual, eles não têm mais nada a ver. Exemplo, dia 22 de abril, descobrimento do Brasil. Falando como professora de História, descobrimento, como? Se há mais de 40 anos que a historiografia brasileira discute a um achamento, a uma invasão, a uma dominação das terras brasileiras, do povo que já habitava aqui. Então, há muito o que ser desconstruído. Falando sobre as relações étnico-raciais, Dia do Índio, se a gente perguntar, se a gente conviver, se a gente conversar com qualquer integrante de alguma etnia indígena, eles discordam dessas comemorações. Aqui na minha cidade, Pesqueira, dia 19 de abril, para eles é um dia normal. E nesses últimos 10 anos, a educação aqui de Pesqueira teve que aprender e reaprender a conviver com essa data. Nesses últimos anos, dia 19, bacana, são convidados integrantes da nossa aldeia Chucuru para que eles falem sobre as origens, quem eles são, esse resgate que foi feito da história, da cultura, o que eles querem, o poder, a voz, o lugar de voz deles. Exatamente em relação ao Dia da Consciência Negra. Nós temos aqui em Pesqueira uma comunidade quilombola, são mais de 80 famílias, foram reconhecidos há pouco tempo pela Fundação Palmares. Então, quer falar de consciência negra? É hora da educação dar voz à comunidade que temos aqui. E nos últimos anos, a gente tem se dedicado a convidá-los para falar quem são, qual é a realidade, qual é a identidade.
porque se ficarmos com essas datas definidas há anos atrás, dentro de um pensamento positivista, nós estamos, sim, cometendo racismo, cometendo preconceito, e ao invés de incluir, nós estamos incluindo, dizendo que dia do índio é só o dia 19 de abril, dizendo que o dia de pensar na luta no movimento negro é só o dia 20 de novembro, quando na verdade não, são os 365 dias. É igual à comemoração do dia 8 de março. Historicamente, sociologicamente, que data bacana lembrar do movimento, da luta feminina, do quanto conquistamos e do que ainda temos que conquistar. Que essa data seja trabalhada na escola, sim, como um marco para os outros 364 dias em que o nosso movimento está ativo. A gente está tendo um probleminha de conexão, mas Sim. a Sheila já tinha me falado que na cidade de Pesqueira está tendo meio que uma baixa velocidade hoje, né, Sheila? Exato, exato. Então, qualquer probleminha que vocês tiverem para ouvir, eu não sei se está tudo, vocês estão ouvindo tudo ok, para mim está dando umas paradinhas, mas está dando para compreender bem, tá? Ok, tranquilo. E como é que a gente pode, professora, amenizar isso no cenário atual de educação, onde ainda, né, infelizmente, temos visto falas de pessoas, inclusive que ocupam cargos altíssimos, né, politicamente, fomentando o ódio, o preconceito, a Bem, discriminação. professora. Como é que a gente pode fazer isso na escola? Como é que a gente pode utilizar desse momento, né? Infelizmente, nós temos agora o cenário de pandemia, né? Mas, mesmo assim, estamos tendo aulas remotas. E dentro dessa Sim, perspectiva de aulas remotas, não seria também uma boa temática para desenvolvermos projetos para fazer pensar sobre esse assunto, sobre esse discurso de ódio que voltou à tona, né, agora nesse último governo e que vem colocando o índio como uma minoria não importante, colocando o sim, negro também como se morrer tanto faz, assim como falaram dos idosos, que são absurdos que nós educadores escutamos, infelizmente, porque temos ouvidos, mas é algo que nós, ao escutar, dói. sim. Né? Qual é o trabalho que nós podemos fazer, ou que a senhora tem feito, né, ou já participou, que pode nos dar como exemplo na sua comunidade e que surgiu um bom resultado? Eu vou começar do necessário, professora Josneide. É necessário uma boa formação de professores, porque o nosso currículo ele já foi modificado. Nós já temos as leis, já temos as diretrizes, ou seja, já temos o norte. Em relação ao currículo estadual, aqui em Pernambuco, ele é muito claro. Na área de humanas, ele dá todas as possibilidades para que a gente discuta qual é a nossa formação, quem é o nosso povo. As nossas cidades, todas, através da Undime, também iniciaram a formação de seus currículos. Portanto, tem muitas que estão construindo e algumas já construíram. E todas incluíram que se faz necessário ações voltadas justamente para que seja reconhecido a importância do povo africano, do povo afro-brasileiro, dos indígenas e das minorias em geral. Pois bem, aqui na minha cidade, o que é que foi feito desde 2019? Foram formados colegiados, onde esses colegiados de todas as ciências também trabalharam na reelaboração do nosso currículo. Quando esse currículo ficou pronto e foi aprovado, iniciou-se a partilha através de formações continuadas. O professor agora conhece as leis,
conhece as diretrizes. Foi um colega dele que esteve lá na ponta, dizendo que era necessário levar para a sala de aula. Tivemos, então, formações contínuas. E foi aí que percebemos o quanto os nossos docentes, eles precisam continuar estudando, precisam continuar sendo motivados, instigados. Alguém tem que falar para eles, está acontecendo agora, e precisamos dessa atualização. Teve toda essa conquista. Após isso, vamos trabalhar no projeto político-pedagógico, porque não adianta, a Secretaria Estadual mudou, a Secretaria Municipal também mudou, e está nos ajudando a fazer essa transformação. Agora vamos para a escola. Então, vai desde o gestor aos professores. Trabalhar com questões sobre segregação, apartheid, preconceito, discriminação, não é coisa só do professor de história, de geografia, do professor de arte. Isso faz parte da comunidade. E aí onde eu falo, projeto político-pedagógico. Quais são as ações, quais são as atividades, que projetos a gente vai levar além dos muros dessa escola? A comunidade precisa entender, lá dentro dessa escola, essa criança, esse jovem, a identidade negra dele é respeitada. A identidade indígena dele é respeitada. Vou lhe dar um exemplo. Aqui em Pesqueira, como já falei, nós temos comunidade quilombola e temos também uma etnia indígena. Os indígenas são quase 12 mil. Eles são 24 aldeias. E muitos descendentes se encontram aqui na cidade durante a semana para trabalhar, para estudar, e no final de semana que se junta aos seus. Pois bem, nós temos várias ações, inclusive uma delas é respeitar o maior evento indígena que eles têm, que é a Assembleia. Ocorre no mês de maio. Entre 3 e 4 dias, no mês de maio, a comunidade indígena aqui, ela para inteira para discutir a questão da terra, a utilização da água, a agricultura familiar, as relações sociais, a ressignificação da cultura deles. Recebem pessoas de outros países, de outras etnias, e várias escolas aqui do município suspendem as aulas para que os alunos indígenas não percam esse momento. E nesses últimos 3 anos, várias escolas têm apoiado a ponto de construir, de organizar missões para que a escola vá até essa assembleia, participe e mostre para aquele aluno que não é índio o que é que está acontecendo lá em cima. Essa reafirmação da identidade, essa reafirmação da cultura, esse orgulho de dizer, sim, sou indígena. Eu lamento te dizer que na comunidade quilombola isso ainda não acontece. Existe um movimento muito forte, e aqui desde 2019, que o colegiado, que mexeu no currículo aqui da cidade, implementou que seja mais discutido, que seja mais revisto, que a gente possa ter materiais, possa dizer para a cidade inteira quem são eles, qual é a origem deles, qual é a importância deles. Hoje, eu votei em algumas escolas, se eu perguntar a alguns alunos, eles vão dizer que desconhecem esse quilombo, e que ele existe desde o final do século XIX. Isso é algo inaceitável. Então, eu te digo que é um processo em construção. Primeiro, estamos trabalhando lá na ponta, com o professor, para que chegue ao aluno e que vá para fora dos muros e chegue até a comunidade. E, Josi, eu lamento muito o que a gente tem visto na sociedade atual, nesse cenário, e eu fico me questionando, será que muitos poderosos, eles faltaram às aulas de história? Será que muitos faltaram às aulas de filosofia? Ou, já que eu vou para a minha área, se a gente observar, até o início do século XX, as ciências humanas e sociais, elas eram muito mal vistas. E quando elas eram aceitas pela sociedade, era um pensamento positivista. Eis que chega o marxismo para mexer com toda a estrutura social. E eu lamento muito saber que no nosso país o marxismo ele é tão mal interpretado. Ele é visto apenas como doutrina, como ideologia.
ele é apresentado com falhas, erros, ele é mostrado de um jeito muito asqueroso dentro da Revolução Russa e É um dentro de câncer, na outros verdade, movimentos. dentro do Exato, sistema, né? exato. E aí, quando a gente olha história. Apresentado. Exato. E aí, quando a gente olha história do Brasil, período da Era Vargas, foi proibido, não se falava de comunismo, de socialismo, livros de Marx eram queimados. E aí a gente vai um período de redemocratização do Brasil, quando a gente começa a ter voz e a dizer que sim, existe um movimento de classe, sim, existem aquelas minorias querendo a voz. Infelizmente, vem a ditadura militar. E a ditadura militar foi contra quem dentro da escola? Citando, lembrando aí do nosso professor Bandeira, que gosta tanto de falar do Alto Sé, a escola como um aparelho ideológico do Estado. Durante a ditadura militar, as ciências humanas e sociais perseguidas, proibidas. E tudo isso influenciando o nosso conhecimento histórico, filosófico, sociológico. O totalitarismo, o segregacionismo teve voz, teve vez, ele teve como se espalhar, infelizmente. Vem aí o reinício da nossa democratização, 1988, Constituição Federal, tantas lutas recomeçaram, e o Brasil atrasado, Josi. Quando eu olho para o Brasil e trago leis, como nós estamos atrasados. Quando eu olho para o exterior, essas discussões sobre educação para as relações étnico-raciais estão acontecendo lá nos anos 50, lá nos anos 70. Nós temos a ONU na década de 50 discutindo igualdade. Nós temos na década de 60 uma conferência aqui na América contra as discriminações. Nós temos nos anos 70 a ONU, junto com outras entidades, criando a ideia do Estatuto da Igualdade, que vai chegar aqui no Brasil super atrasado e que só vai ser citado, professora Josneide, na Constituição 1988. 1989, Lei K.O., é quando a gente vai entender que racismo é crime. E mesmo assim, é uma lei que hoje, no contexto atual, a gente compreende que não é tão bem interpretada. Existem vários caminhos, olha aí a hermenêutica, e tantas pessoas cometem esse crime e infelizmente saem impunes. E ainda há, professora Sheila, os negros e os índios que acabam, eu tenho falado muito isso com o professor Davidson Bandeira, de Moura, sobre esse assujeitamento do ser, porque ainda continuam se assujeitando à ideia que foi implantada. Então, Sim. acabam eles mesmos baixando a cabeça, aceitando a ideia eurocentrada do negro e do índio, né? Exato. E esse currículo que a senhora vem trazer para nós, esse PPP que também vem para nós, pouco se é vivenciado e colocado algo a respeito, sobre o respeito a essas diferenças. E retratado, e infelizmente, eu acredito que a senhora há de concordar comigo, que quando é se colocado, quando é estudado e colocado no PPP ou vivenciado, o índio e o negro, ele é colocado como o coitadinho, nunca Sim. é colocado como um herói, como um resistente, como aquele que brigou arduamente pelo seu pedaço de terra, como aquele que fez, que construíram quilombos, que são heróis, que venceram dentro de um cenário onde tudo dizia não, onde eram marginalizados. E até a atualidade ocorre isso. Quando acontece o Dia da Consciência Negra, a gente vai buscar lá longe, né? Ícones históricos, né? Pessoas, Sim. personalidades históricas que fizeram a diferença, como se na atualidade nós não tenhamos essas pessoas
né, que venceram o preconceito, que foram lá e disseram, não, eu consigo. Sim. E que viveram a experiência, além raça, além cor, né, conseguiram se dissipar desse estereótipo colocado. Né? Há pouco estávamos falando, e quando eu converso isso com professores, dessa agressão que nós fazemos nas datas comemorativas, e enfatizando o Dia da Consciência Negra e o Dia do Índio, eu vou relatar algo que eu já conversei agora há pouco, antes da gente entrar no ar, que, infelizmente, nós temos algumas consciências implantadas e que precisam ser vencidas. Algumas falas nos nossos discursos como discentes que precisam ser modificadas. Nós ainda, infelizmente, estamos, como o professor Rovani falou ontem muito bem, fazendo aquela educação bancária e repetindo aquilo que nos deram. E nós precisamos quebrar esse ciclo para haver uma inovação de fato. Né? Nós precisamos romper esse ciclo que machuca tanto. Eu tenho um amigo que ele é de Manaus e ele que me trouxe a reflexão sobre se fantasiar de índio, sobre essa agressão que é feita e que até então não tinha tido a reflexão. Então, hoje eu já tenho um outro olhar. Foi até durante um período de carnaval, né? E ele ficou meio que chocado ao ver tanta gente. Mas é uma homenagem. Não funciona como uma homenagem. Não funciona como homenagem e ainda justifica, mas a gente também se fantasia de negra maluca. Veja o argumento, né? E até de nós que fazemos a educação, e me coloco no meio porque faço parte dela e convivo na educação, do quanto a gente precisa modificar o nosso olhar e tirar essa catarata e enxergar e trazer, como o tema de ontem nos trouxe, trazer essas pessoas para a visibilidade. Sim. Isso é urgente, é como você bem falou, nós estamos muito atrasados em relação a tudo, e muito mais sobre educação. Né? Quando nós temos uma lei que rege a educação, a LDB, de 96, estamos em 2000. A sociedade mudou. A sociedade mudou. Nós temos aí a BNCC que vem em caráter de implantação urgente, dando prazo limite ao início do ano letivo de 2020, mas a maioria das pessoas nem tocaram nesse documento. Então, nós temos que nos apropriar sobre esses documentos, sobre a lei, para poder também pedir e fazer modificações dentro da sala de aula. Eu não posso fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V. E como é que eu faço isso dentro da escola, professora Sheila Mayara? Como é que eu vou vivenciar? Como é que eu posso trazer isso, essa data aí, do Dia do Índio, da consciência negra, de uma forma ampla, consciente, dialógica, né? Que faça a contribuição com o sujeito aprendente de refletir sobre o outro, não como um estereótipo, mas como ser, como pessoa, como identidade. Boa. E eu estou daqui querendo falar, toda ansiosa. Olha a empolgação. Professora Josneide, veja só, esse é um assunto amplo, necessário e urgente. Como a gente falou agora há pouco, não é só dar atenção ao Dia do Índio, nem ao Dia da Consciência Negra. Para isso, vem a interdisciplinaridade. Eu posso tocar nesses assuntos diariamente, em todos os momentos dentro da escola. E, como eu te dizia, deixam muito nas mãos das ciências humanas e sociais, mas eu vejo a escola inteira podendo fazer um trabalho. Eu posso, dentro da língua portuguesa, por exemplo, trazer lá no sítio do Pica-Pau Amarelo
o preconceito que tivemos com a tia Anastácia na literatura infantil. E que bom que nos anos 80 prestaram atenção a isso e começaram a reeditar o livro. Ou seja, olha a nossa literatura. Eu posso, dentro de Humanas, mostrar como é que a história era ensinada e o que a história precisa mostrar hoje. Se a gente observar, era o sujeito assujeitado, sim. Se falava sobre escravidão de um jeito tão superficial. Hoje a gente tem a Escola dos Análises, início do século XX, um grupo de estudiosos do século XX que disseram o seguinte na França: ou a gente diz que as ciências humanas, elas são sérias e servem para pensar, para abrir, para refletir, ou ninguém vai querer estudá-las. A história tem que estar conectada a tudo, à rede. Olha o pensamento sistêmico chegando. E aí eu me vejo conectada lá na aula de matemática do meu colega, quando ele diz: vamos ver as estatísticas da população carcerária? Boa parte é negra. Vamos observar em relação à justiça, à defensoria pública, quantas pessoas são levadas a julgamento e são negras, se é tempo hábil em que há o julgamento. Vamos trazer, por exemplo, as aulas de química, de biologia, para discutir sobre essa questão negra, indígena. Meu Deus! No passado, professora Josneide, ousaram utilizar a teoria de Darwin para dizer que o negro era inferior, para dizer que o indígena era inferior. Ousaram tentar calcular o tamanho do crânio para dizer que o negro seria inferior. E disseram até numa lei brasileira, Código Civil, início do século XX, que o indígena era incapaz, o seu crânio, o seu cérebro não era bem desenvolvido. E aí eu tenho que trazer essa ciência para me dizer o contrário. Eu tenho que trazer as ciências biológicas para falar sobre o poder da melanina. Eu tenho que discutir sobre a questão do cabelo. Tenho que trazer a filosofia, a sociologia para me dizer sobre as riquezas étnicas, as questões culturais, diariamente, para me falar sobre o milho que eu tenho agora no período junino. Ele é indígena. Essa mandioca do período junino, ela é indígena. Essa feijoada, que é a marca do Brasil no mundo afora, ela é uma mistura do africano com o brasileiro. Essa caipirinha, que é tão apreciada pelo turista, ela é afro-brasileira. O nosso samba, que é o nosso retrato no mundo, ela é afro-brasileira. Os nossos tambores, eles são indígenas. A nossa conexão com a natureza, ela é indígena. A nossa higiene corporal diária, o nosso cuidado, ele é indígena. Minha criança, meu adolescente, precisa compreender isso. Ele tem que deixar de ver esse índio como aquele da floresta distante dele. Morin traz isso, religação de saberes, de significados. Eu tenho que trazer esses saberes do mundo, esses saberes das etnias, para a minha sala de aula, para dizer para a minha criança: essa água límpida que nós tomamos, existe uma população indígena, quase 900 mil, divididos em mais de 200 etnias, e eles são os maiores defensores e maiores professores da sustentabilidade, coisa que hoje a gente tem corrido tanto atrás. Se discute tanto sustentabilidade. Olha quem faz isso há 500 anos, as comunidades indígenas aqui no Brasil. Então, a nossa sala de aula, ela é um lugar de discussão diário. O que você imaginar de símbolos, conceitos, significados podem ser agregados às nossas raízes. A raiz brasileira, ela é afro, ela é indígena. E num país que vivemos multicultural, né, como é que nós podemos ser separatistas e fragmentar, tanto como a gente fragmentou a escola, o sistema fragmentou o ensino, e que eu venho batido tanto na tecla para a gente sair desse sistema de ensino e entrar no paradigma da aprendizagem, por que não refletir a riqueza disso tudo, né, no que atrai? E vejo também, vivenciei também como
como exemplo dentro da escola, o preconceito pela capoeira, pelo Sim, maracatu, pelas religiões, sim. né? Pela religiosidade tanto indígena, né? Quanto da população negra. Então, será que não está faltando uma escola que, em vez de tratar de conteúdo, trate de contextualização, né? E dentro dessa contextualização desenvolva aprendizagens em que o estudante ele possa ser autônomo, que ele possa se reconhecer, porque quando eu olho, por exemplo, para uma foto, vamos dizer, de Mandela, por exemplo, Sim. eu não só vejo uma cor, eu vejo para Nossa, além disso. um símbolo. Eu vejo para além disso, eu vejo uma construção ali de um ser humano, de uma inteireza, de uma alma que transcende, que vai além da aparência, onde o mundo no qual vivemos, o que conta nessa escola que nós vivemos é a aparência, é a fragmentação, essa complexidade que, como o professor até Davidson Bandeira colocou na live anterior, que não é essa coisa, e o Rovain também, não é essa coisa de ser difícil de entender, mas da complexidade, como você bem falou, que Edgar Morin nos traz, do ser, que o ser ele não é só o corpo, ele não só é a mente, ele é o todo. E cada Conectado a tudo. todo conectado a tudo, e cada pedacinho corresponde também ao todo, como você bem falou, sobre a abordagem sistêmica. Né? Então, está bem na hora da escola, eu acredito, e se você quiser complementar sobre isso e comentar sobre isso, como é que a escola ainda permite essa fragmentação? Como é que esses temas ainda fogem, né? Dentro do currículo e do PPP? Como é que a gente ainda continua a ignorar? E aí eu volto lá para a BNCC, onde das 10 competências gerais, praticamente 8 estão voltadas para o protagonismo, a autonomia e o socioemocional. Como Sim. é que nós estamos vivenciando isso na escola? O prazo limite já esgotou, já é realmente para estar vivenciando, né? Já era para estar sendo implantado, mas pelo menos que nós possamos discutir como fazer isso. E eu tenho escutado muito dos professores a dificuldade justamente da formação continuada, das formações que você bem falou, a senhora bem falou, dos municípios, em direcionar o professor para esse novo caminho. Como é que eu vou moldar a educação se eu não oportunizo? Se eu não digo para o professor, olha, nós temos o desafio. Tem aí, por exemplo, cenários de pandemia. Como é que nós vamos fazer? Não sei, coloca o celular na mão do professor, diz que o aplicativo X faz isso, e o professor vai exatamente repetir aquilo que ele faz na sala de aula e que ele sabe que não é sucesso. Sim. Nós temos aqui, eu vou parar um pouquinho, né? Tranquilo. Vou parar um pouquinho, e vou falar. Tem uma participação. Gente, olha, tá assim, um monte de palminhas, um monte de gente agradecendo e dizendo que tá muito bom. Então, muito obrigada a todos e a todas que estão participando. E eu tenho aqui uma fala do professor Antônio Luiz, que ele nos diz assim: boa noite a todos. Um tema pertinente e muito necessário. Faço aqui uma observação acerca da pedagogia adotada na escola, isto é, do ponto de vista de uma leitura ampla, conectada e plural sobre as identidades presentes na brasilidade do povo brasileiro. A escola, enquanto currículo, precisa ampliar seu imaginário para além das especificidades conteudistas,
cujas mesmas delegadas apenas a professores de disciplina A, foi o que a senhora estava falando, né? E Exato, disciplina exato. B. Perfeito. Todas as disciplinas devem convergir. Sou descendente da etnia Fune. Olha que bacana. Ai, que bom. Aí nós Excelente temos, participação. excelente, aí a contribuição foi bem pertinente, né? Temos aqui o professor doutorando Rovani Soares Ramos, hoje o plural está me pegando de jeito, né? Professora Sheila, boa noite. É muito bom. Seu Rovani, por que sua professora Sheila? Brincadeirinha, tá? Boa noite também. Professora Sheila, boa noite. Não vou causar ciumeira, tá, amiga? É muito bom e uma honra, claro, em poder ouvir essa aula magna. Gratidão. Uma pergunta: como fazermos para combater, educar os estudantes e professores em não reproduzirmos conceitos errados na questão racial e étnica, uma vez que em nosso país há todo um movimento, alguns líderes religiosos e também de meios de comunicação reforçam o racismo estrutural, entre outras discriminações. Adorei. Obrigada, Rovani, pela pergunta, pela participação. Excelente questão. Vejam só. Professor Rovani, o senhor fala sobre professor e, na sequência, aluno. Pois bem, o professor ele tem que continuar em formação. Não é porque ele terminou a faculdade que ele está pronto para encarar os desafios de sala de aula. Isso também é uma postura dele. Nós temos docentes que ficam aguardando que essa formação ocorra através das suas secretarias municipais, estaduais ou federais. O professor tem que correr atrás. Eu acredito no professor que transforma quando ele continua estudando. Aprender a aprender. Isso é um princípio nosso. Pois bem, se esse professor ele continua aprendendo, se reconstrói o tempo inteiro, ele está aberto aos novos escritores, às novas discussões, ele está atento às novas leis, ele está atento às mudanças no currículo, principalmente. Esse professor vai para a sala de aula e ele faz a diferença. Ele pode ter apenas a voz dele, mas ele vai conseguir mudar a mentalidade daquele grupo de alunos. O professor é um grande influenciador. Eu não estou falando no professor fazer com que o aluno ele siga as suas opiniões, as suas ideias. Pelo contrário, eu falo naquele educador de verdade, que mostra os caminhos, ensina, ele fala sobre a vida. E assim o aluno, ele tem vontade de viver. Eu tenho que mostrar os caminhos para o meu aluno, dizendo, olha o que está certo, olha o que está errado. Agora pensa comigo, qual o caminho que você quer seguir? A professora Josneide, há poucos instantes, falou sobre alguns discursos de grandes poderosos. E eu vou trazer aqui uma fala nazista, que é muito pertinente. Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Se eu estou numa sociedade ouvindo aquela mentira o tempo inteiro, eu não tenho como discordar, como desconstruir. Eu tomo ela como verdade. Mas se eu estou nessa sociedade e eu sou inquieto, eu sou alguém que está em busca do saber, do conhecimento, eu vou atrás de outras fontes, vou quebrar as fake news, vou quebrar essas mentiras, vou quebrar essas inverdades. Eu vou fazer a minha própria verdade. Vou me desligar dos dogmas lá da Idade Média, que ainda estão tão presos à sociedade brasileira. E eu, como educador, vou para a minha sala de aula com outro discurso. Esse discurso, ele vai chegar para muitos. Alguns, talvez, infelizmente, não faça a diferença. Mas sabe aqueles que estão quietinhos, atentos, observadores e inquietos, eles vão multiplicar o nosso discurso. E lá na frente, nós vamos ter jovens que seguiram outros caminhos e estão do nosso lado com as mesmas defesas. Eu acredito muito nesse poder da educação. Muito bem, concordo plenamente com o que você falou.
Nós temos aqui a participação também da Ana Soares, e ela diz, cabe muito bem no que você acabou de falar. Ela diz assim, formação é a solução. Né? Nós, infelizmente, os professores, eu já falei sobre isso, mas eu vou continuar falando, não, vai que uma hora, né, a gente acorde para isso, que nós usamos a palavra que estamos formados, e formados vem de forma. Então, nós temos que romper essa forma que nos formou e abranger e se permitir novos olhares, novas experiências, e permitir olhar o mundo com outros olhos, olhar os nossos alunos com outros olhares, né? E dar possibilidade dessas pessoas, de todos eles, eu não vou só falar agora só de índio, de negro, mas vou falar no âmbito geral, né? De dar essa visibilidade, de olhar, de trazer a autoestima também para a sala de aula. De nós, professores, nós precisamos muito cuidar da nossa autoestima. Nós precisamos muito nos respeitar. E se nós não acreditamos naquilo que nós estamos a falar, logo o aluno vai perceber que é um discurso vazio. Sim. Então, nós precisamos nos fortalecer. E quando e como nos fortalecemos? Nas formações. Em diálogos, como agora está acontecendo, entre colegas que têm outros pensamentos, que agregam pensamentos, que concordam, que discordam. E a gente também tem que levar isso, porque a gente só tem que deixar isso na academia, porque a gente só tem que deixar isso para o mestrado, para o doutorado. Porque pesquisa não pode acontecer, a gente não pode levar para a educação infantil a prática de ser pesquisador, porque ainda nós temos que ser detentores do conhecimento e levar a informação pronta e acabada para o estudante não refletir sobre. Penso que se nós, eu, a senhora, os outros professores, tivéssemos tido uma educação embasada na autonomia, no protagonismo, eu tenho curiosidade sobre isso. Eu não preciso da sala de aula apenas para direcionar essa aprendizagem. Eu posso ser esse pesquisador. Eu posso. Sim. E outra, em todas as etapas da nossa vida, dentro e fora da universidade, dentro e fora do contexto educacional. Somos aprendentes o tempo todo. Aprendemos lá com aquele chazinho que geralmente fazemos, né? Na feira de conhecimento, ou em alguns momentos, lá de datas comemorativas, e aprendemos tanto. E adorei, professora, a sua fala quando fala de construção de PPP e a solicitação de abordar os anseios da comunidade. Sim. Eu acredito muito nesse envolvimento com a comunidade. Isso. A comunidade precisa entender que a escola é parceira, que a escola é amiga, que a escola é plural, que a escola também é o lugar de saber deles. Vou dar um exemplo. Nas comunidades mais carentes, a escola é um ponto de referência, não só para a educação, mas para a saúde, para a assistência social, para questões legais. Quando uma mãe de uma comunidade marginalizada, ela tem dúvidas e questionamentos, é o professor da criança dela que ela procura. Quando a mãe ela está desesperada com as atitudes do seu jovem, é aquele professor que se envolve, aquele professor cujo filho tem confiança, inspira-se nele que ela procura e pede ajuda, porque é isso. Essa escola, ela está atrelada a essa comunidade de forma que os educadores ali presentes são eles que inspiram essa reconstrução, construção de vidas. Quantas pessoas nós conseguimos salvar diariamente, de todos os caminhos? Quantas pessoas nós ajudamos a se entenderem, a se encontrarem e, principalmente, a terem uma identidade própria e saírem para o mundo? E isso é a escola que nos dá. Exatamente. E eu estou vendo que a senhora aqui tem vários fãs. Tem Flávio Cavalcante que diz assim: fui aluno de Sheila Maiara no curso de pedagogia, excelente professora.
Concordo contigo, Flávio. Luciana Campos, boa noite. Grande Sheila, professora nota 1000. O Antônio Luiz coloca excelente colocação. A Edinalva Maria coloca olá, boa noite, Edinalva, obrigada por estar participando. A Luciana Campos oferece palmas à senhora. O professor Elielson Severino diz boa noite. Que live maravilhosa. Como é bom ouvir pessoas que abordam temáticas com propriedade. Parabéns, Josineide. E a professora convidada, Sheila Maiara. Flávio Cavalcante diz, realmente, Sheila Maiara, nós professores sempre devemos estar em formação. Excelente reflexão. O Antônio Luz faz a seguinte pergunta. A professora Sheila entende que o currículo, por mais que hajam mudanças em alguns pontos, ainda permanece enrijecido. Aí ele continua. E que por isso temos esse discurso ainda em processo de formatação. Aí ele faz outra pergunta. Como trazer a comunidade para esse currículo? Perfeito. Que bacana. Obrigada, Antônio, pela questão. Muito boa. Vamos trabalhar um pouquinho com as teorias do currículo? Pois bem, se a gente observar, esse currículo nasceu justamente pensando não nas minorias, pensando não nas etnias. Ele nasceu pensando na elite, em manter a elite no poder. O currículo, aquilo que é dado, aquilo que como deve ser dado, qual a missão da escola, nasce justamente feito por uma elite patriarcal, uma elite que pensava principalmente em questões financeiras, a ideia de como se manter no poder, a ideia de quem é que vai servir e quem é que será servido. Então, a história do currículo, se a gente observar no contexto europeu, Revolução Industrial, quem serão os patrões, quem serão os empregados? O patrão, ele vai aprender a pensar, a refletir, a discutir, a encontrar soluções. O empregado, ele vai só apertar o parafuso. Ele vai só chegar na hora certa para trabalhar. Ao longo do século XX, esse currículo começou a ser discutido. É o que a gente chama das teorias críticas do currículo. Os neomarxistas, a escola de Frankfurt, lá na França, a gente vai ter o Pierre Bourdieu, Passeron, discutindo quem é essa escola. Essa escola tem que ensinar todo mundo a pensar. Essa escola ela precisa dar oportunidade a todos. Só que eles enfrentaram muitas dificuldades. Eles enfrentaram a ideia dos capitais, o capital simbólico, o capital financeiro, o ter e o ser. Mas eles brigaram muito para que houvessem mudanças. Agora, com a globalização, uma globalização que é construída pelo nível cultural, tecnológico, financeiro, econômico, social, com essa globalização, nós estamos nesse caminho das teorias pós-críticas. Estamos discutindo a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. E agora, professor, é que nós somos convidados a participar dessa construção do currículo, coisa que anos atrás nós não tínhamos voz. Por isso que eu repito para o senhor, é uma construção. Nós ainda estamos muito distantes de conseguir aquela escola idealizada, mas vivendo nessa era, essa era global, eu tenho a esperança de que essa formação constante, com professores com mentalidades abertas, as próximas gerações vão desfrutar, sim, disso que nós desejamos, dessa autonomia, desse protagonismo que hoje a gente discute, questiona e, de certa maneira, briga tanto para que ele já aconteça. Existe alguns municípios aqui em Pernambuco que na construção do documento da BNCC, a prefeitura negligenciou, chamou apenas alguns gestores, que é comum isso acontecer. Entretanto, houve uma briga na classe. E os sindicatos se mobilizaram e tiveram que escutar sim.
Infelizmente, algumas coisas que estão lá foram coisas ainda postas sem sem terem sido elegidas para estar ali. Mas já está participando, já é um ganho de luta. Já está participando, mas nós não podemos nos contentarmos com isso. Então, por isso que é tão importante nós também, professores, sabermos o nosso lugar na sociedade, o nosso lugar na escola, o nosso lugar na comunidade. O que é que nós podemos fazer? E, incrivelmente, eu tenho percebido que, mais vezes, há procura dos professores voluntariamente para participarem da construção de documentos norteadores, estão brigando por este local para discutir, questionando esses documentos. Mas para questionar, precisamos ler, precisamos conhecer, precisamos para fazer parte, precisamos, para fazer a crítica, a gente já sabe, né? Até me lembra agora a nossa querida e amada doutora Maria Aparecida Monteiro, que nos diz que não podemos nadar no raso. Não podemos fazer uma crítica pela crítica, tem que ser fundamentada. Preciso me apropriar, preciso ter referências, preciso ter o meu norte, os meus ideais muito concretos para que eu possa defender e instigar o outro a também pensar e a procurar seu próprio caminho. Senão fica um discurso vazio. E discurso vazio, o nosso aluno percebe. Ele nos olha nos olhos e ele percebe quem somos, o que fazemos. E quando termina aquela aula, são eles que vão dizer se vale a pena seguir o que a gente acabou de discutir, o que a gente acabou de ensinar, ou se foram palavras jogadas ao vento. Por isso que eu volto a defender. Eu tenho o prazer de conviver com alguns colegas que defendem muito isso. Eu tenho que me envolver com o lugar que eu trabalho, conhecer bem o meu aluno, conhecer muito bem o meu público, saber qual é o meu ponto de referência, o que é que eu posso trabalhar, o que é que eu posso transformar. E, principalmente, eu preciso continuar estudando, preciso continuar me apropriando, independente da área. É uma necessidade minha. Para que hoje eu diga que eu sou uma educadora, preciso ser educadora o tempo inteiro. É minha postura, o que é que eu defendo e como eu defendo, quais as minhas razões. Isso está claro na minha essência, isso está claro no meu ímpeto. Quando o aluno olha para a gente, ele vai perceber se existe uma verdade ou não. E na tua fala me fez lembrar o seguinte, Sheila, que eu escutei muitas informações, eu acredito que você também, que nós temos, infelizmente, aí eu volto para também a mudança lá na formação dos professores e a continuidade dessa formação continuada, os professores dizerem assim, tudo na teoria é muito bonitinho e quando nós vamos à prática é tudo diferente. Então, nós temos o hábito também de fazermos documentos norteadores dentro da nossa instituição escolar, como o PPP, e não revisitarmos. Sim. E não discutirmos. E viram Ctrl+C, Ctrl+Z e volta para a gaveta. Verdade. Então, para haver uma mudança, tem que haver discussão. Para eu atender a sociedade, para que nós possamos, enquanto escola, atendermos os anseios da sociedade, da comunidade, essa comunidade precisa ser ouvida. E são poucas as escolas. A famosa gestão democrática. Isso. E nós não costumamos, infelizmente, chamar a comunidade para ouvir quais são os anseios. O que precisa constar no currículo? Porque na fala lá em cima do nosso colega, quando ele fala pergunta se concordas, que ainda há um engessamento, eu acho que foi essa palavra utilizada, se não foi, me perdoe, se há um engessamento sobre os documentos norteadores, sobre o currículo, mas esse engessamento, quem está na ponta e que vai dizer se o gesso ele vai ser quebrado e a gente vai colocar um elástico ali e flexibilizar e colocar, torná-lo aplicável, somos nós, professores. Sim.
Então, nós temos que ter essa consciência também de que a escola ela é autônoma. E ela não é autônoma somente no documento, não, gente. Nós temos que prestar atenção que nós estamos respaldadas pela lei. Nós temos esse respaldo. Então, nós precisamos vivenciar o currículo? Precisamos. De que forma? De que modo? Em que tempo? Em qual necessidade? O que é que vem primeiro? Como eu venho falando. Qual é a necessidade lá, primeiro, vamos dizer, da comunidade quilombola? O que é que eles pretendem? Porque no PPP pede as metas, as etapas e a construção disso tudo. Então, o que é que nós pretendemos naquele ano letivo? Né? Junto com a comunidade, pretendemos construir o quê? O que aquela comunidade necessita? O que aquele estudante necessita saber? É sobre saúde? É sobre educação? É sobre saneamento básico? É sobre orientação profissional? É sobre melhoria de vida lá no quilombo? Temos que parar para ouvir, né? E para que a gente possa desenvolver esse paradigma da aprendizagem e dizer que estamos ali fomentando para que o estudante ele aprenda a aprender, nós também temos que ser esses aprendizes. Sim. E aprender junto com a comunidade. Tem tanta riqueza ao redor da escola, mas a gente ainda insiste em fechar o cadeado, em permitir somente a entrada da comunidade durante datas de entregas de avaliação, né? Ou reuniões administrativas, mas não escutamos. E muitas vezes moramos na comunidade, em que atuamos como professores, ou como gestores, ou como e não estamos atentos a isso. E precisamos estar atentos a esses anseios. Temos que parar de sermos somente conteúdos, a escola tem que estar viva, a escola tem que ter valores, a escola tem que ter princípios, nós temos que ser seres éticos. Aí a pergunta é, nós estamos sendo éticos quando negligenciamos a aplicabilidade desse currículo, desse PPP? Nós estamos respeitando os nossos estudantes, nós estamos respeitando a comunidade, nós estamos nos respeitando. Passa a bola para ti. Sem sombra de dúvidas. É necessário uma mudança de postura, uma mudança de prática, uma mudança interior. E é lamentável, professora Josneide, saber que há profissionais que não estão interessados nisso. Sabe o termo engessado? Pois bem, nós ainda encontramos profissionais que usam aquele caderno amarelinho de planejamento de 10 anos atrás e eles se incomodam de pedirmos que haja mudança, que haja flexibilidade. Como discutir currículo com alguém que está com esse caderno amarelinho há 10 anos atrás? Nos incomoda aquele profissional que ele não quer participar da comunidade, ele não entende o aluno, ele não se envolve com a comunidade, ele está preocupado apenas com o salário dele, se está em dias ou não. Se chegaram os livros didáticos novos, porque ele quer seguir à risca cada página daquele livro. Até a atividade ele quer fazer igualzinha à do livro. Na verdade, a gente tem profissionais que estão em busca do livro do professor, que é para usar a resposta igualzinha à do livro, porque ele não está interessado em criar uma atividade dinâmica, em discutir. Ele se incomoda. Tem profissional que se incomoda se o aluno faz uma pergunta e ele diz, isso não tem nada a ver com o assunto. Quando, na verdade, aquilo é um assunto externo, que está mexendo com a comunidade, os alunos estão em busca de alguém que sane aquela curiosidade, e eles enxergam no professor alguém que vai trazer a solução. E como é angustiante saber que não temos profissionais que estão abertos a isso, porque a minha função como educadora é sanar as curiosidades do meu aluno, as inquietações. O meu plano de aula tem que ser flexível o tempo inteiro. Eu tenho um currículo a seguir? Tenho. Mas esse currículo, ele me dá tantas possibilidades que não me incomoda.
Se de repente eu precisei trabalhar um conteúdo que pelo currículo diz que é lá para o final da quarta unidade, se ele foi pertinente ao momento, se a criança viu o George Floyd na TV, se ele viu a violência policial e perguntou: ô tia, a gente está falando de Estados Unidos, mas isso acontece no Brasil o tempo inteiro. Acontece em Recife, Caruaru, Pesqueira, Petrolina. E por que a galera agora está discutindo Estados Unidos? Se isso é um problema nosso, aqui da nossa comunidade. E o professor, que é um educador, ele tem que parar e dizer: sim, nós vamos discutir isso, porque é a tua necessidade, é a tua inquietação, meu aluno. E eu estou aqui para te servir, para te atender. Eu sou esse instrumento, eu sou esse meio, sou eu que vou te ajudar a transformar esse mundo. Quanto à fala, eu vou falar, eu ler agora uns comentários, mas antes de ler o comentário, eu lembrei que nós somos, sempre nos colocamos no meio. Isso é um grande problema. Quando nos colocamos em frente a uma turma e ainda vamos vivenciar o paradigma da ensinagem, onde o professor é o centro, onde eu sei de tudo e o aluno é que aprende. E Paulo Freire tem uma fala de Paulo Freire que diz assim, que o que dá sentido a essa aprendizagem, o que é bom de aprender é que o professor, ele é aquele também que de repente aprende. E eu vou um pouquinho além. Eu acho que professor é aquele que consegue aprender todo dia um pouco mais. Como é bom sairmos da sala de aula e dizer, puxa, aquela reflexão eu não tinha. E um estudante, né, que não tem, vamos dizer, o título, que talvez eu menospreze, me deu um banho de aula de conhecimento e que ampliou o meu leque de informação. Sem então, dúvidas. Quanto de conhecimento esse estudante não traz para a escola, que pode ser partilhado, que pode ser vivenciado em projetos individuais, como eu venho falado, vamos fazer projetos individuais, em dupla, em grupo, projetos de aprendizagem que façam sentido, que tenham significado, que sejam contextualizados. Eu vou aprender muito mais do que isso. Houveram professores que ficaram assustados quando eu disse que eu aprendi mais fora da escola do que dentro dela. E eu escutei recentemente de um estudante, eu posso revelar já, mas eu vou revelar a fonte, tá? Como eu já qualifiquei, eu ainda já posso falar alguma coisa, já estou autorizada. Então, assim, um estudante que revelou o seguinte: na minha outra escola, eu estudava o que a professora queria que eu aprendesse. Nem sempre eu aprendia. Ela colocava lá no quadro e eu fazia o que ela mandava. Mas ao fazer o que ela mandava, minha cabeça nem estava lá. Eu estava pensando em outra coisa. Quando eu comecei a estudar aqui, foi nessa nova instituição, aqui eu aprendo com prazer, porque eu estudo o que eu gosto de estudar. E os professores, eles agregam dentro do projeto que eu elaboro as aprendizagens que eles percebem que eu ainda não tenho maturidade, que eu preciso agregar conhecimentos. Veja o quanto nós estamos distantes, porque isso está acontecendo, já está acontecendo no Brasil, né? Graças a Deus já acontece de escolas, inclusive estaduais, municipais. É um cenário que vem me animando muito em relação à educação. Dessa possibilidade já está acontecendo. Mas numa totalidade que nós temos, Deus do céu, daqui a 50 anos, quiçá, tenhamos isso. Mas precisamos iniciar. Nós precisamos iniciar. Aí toda vez que eu me reporto a essas coisas, eu penso, ai Deus, se eu tivesse a oportunidade de ir lá no fundamental, na educação infantil, ter sido motivada
ter sido conduzida, ter tido esse professor que, na verdade, ele não é o detentor do saber, mas ele é o mediador do conhecimento. Ele traz para mim possibilidades e respeita a fase em que eu estou de aprender. Me permita, Josneide, como professora de história, passo por isso todos os dias e passei por isso toda a minha vida. Todo mundo me questiona por que história. É que algumas gerações, história era o quê? Questionário, texto, a famosa decoreba. Não se pensava, não se discutia, não se contextualizava. E pegamos essa fase. Até outros anos atrás, eu não gostava dessa tal disciplina. Ela não me tinha utilidade, não me tinha eficácia. Eu precisei ter um professor dinâmico que fazia essas contextualizações e ele dizia: o assunto é revolução e vocês são revolucionários. E a gente ficava ali na cadeira, naquele nós, como? E quando ele começava a trazer exemplos práticos, todo mundo se interessava em entender o que era a tal revolução que tinha no livro, porque nós também fazíamos parte dela. Sabe, eu tive um professor que ele pegava o jornal do dia e dizia: isso daqui é história. Isso daqui que está na manchete do jornal somos nós, Brasil, Nordeste, Pernambuco, Pesqueira. Isso daqui nos influencia diretamente. Vai estar no livro, mas eu não quero discutir o livro. Eu quero discutir isso aqui na vida de vocês. Isso daqui é ser cidadão. Nós precisamos de mais profissionais assim, que nos digam simbolicamente: se eu estou te ensinando o teorema de Pitágoras, qual é a diferença que o teorema de Pitágoras vai fazer na tua vida? Se eu sou professor de linguagem... Onde é que vai ter aplicabilidade? Exato. O aluno precisa dessa curiosidade, desse interesse, ser instigado a pensar: isso vai ter que sentido na minha vida? Eu preciso dominar bem a língua portuguesa porque eu tenho que me comunicar, preciso ler, escrever, ter propriedade, me defender. Então, eu quero aprender a língua portuguesa. Eu quero ter acesso às ciências humanas e sociais. Eu quero dominar a minha história, me apropriar do meu país, do que aconteceu com ele. Não quero ser um sujeito assujeitado. Olha, Michel Pechet, eu quero ir mais, eu quero fazer a diferença. Eu quero entender as ciências exatas porque eu vejo matemática em tudo ao meu redor e ela vai me tornar mais sábio, mais forte. Não quero aprender só pensando em Enem, SSA. Eu quero realmente aprender para a vida, porque ela tem essa aplicabilidade que a escola discute tanto, busca tanto, e que os nossos professores precisam pensar mais nisso. O que eu vou levar para a sala? Qual é a aplicabilidade real? O que é que eu posso levar de essência que meus jovens, minhas crianças vão dizer: isso eu quero saber? Nós temos aqui a colocação do professor Rovani, dizendo assim: excelente, professora Sheila Maiara, perfeitas vossas colocações. As leituras são muito significativas e para essas transformações acontecerão de fato como o vosso discurso. Deixo uma sugestão, professora Sheila Maiara. Pense em criar e construir cursos para professores sobre essa temática, entre outras, para ser uma discussão contínua, transformação e de inovação pedagógica. Vamos juntas! Olha lá, vamos sim! Sugestão aceita, com certeza. Sim. Temos aqui também a Adriana Célia, que diz assim: linda, amo essa professorinha Sheila Maiara, saudades de um forrozinho com ela. Ops! Do Cid Show, Luedna Cordeiro Cavalcante diz isso, professora Josneide. A Sandra Araújo, verdade, Sheila. Amanda Mello, isso mesmo. Cléo Santos diz assim: tive o prazer de ser um dos alunos de Sheila Maiara e aprendi bastante com suas aulas, sempre inovadoras. Não é à toa que ela está aqui com a gente, né?
Hoje trabalho em uma secretaria de uma escola. E no início me deparei com professores com essa questão de caderno de 10 anos atrás, sem querer se inovar, infelizmente. Parabéns, professoras. Grata, né? Gratidão. Muito grata. A Josélia Santos diz, Sheila sempre arrasa, concordo plenamente. A Luciana, deixa eu ver aqui, tem tanto comentário, Luciana Campos diz assim, estou amando, não sou professora, apenas mãe de alunos, mas essa noite estou sendo aluna, aprendendo muito com vocês. Olha que maravilha! Que bom! Onde nós estamos conseguindo chegar. Ai, gratidão. Além dos muros da escola. Isso. A Patrícia Gonçalves fala a verdade. A Marcela Moraes, Sheila Maiara, professora maravilhosa. A Kátia Cristina diz, boa noite, professora Sheila, saudades. Luciana Evangelista, nossa doutora Luciana Evangelista, Olha diz só. assim, sim, conhecimento ao tempo todo, conhecimento ao mesmo tempo, tradução e reconstrução, que comporta a interpretação. Uma live de puro conhecimento. Parabéns, professoras doutorandas, Josneide Teotônia e Sheila Maiara. Obrigada, Luciana. Obrigada. A Josiane Bezerra diz assim, se tiver um curso com a professora Sheila, sou a primeira a ser inscrita. Vamos lá? Vamos lá. Então, nós já estamos chegando, já passamos de 1 hora há muito tempo. Estamos quase em 1h30 de live. E eu gostaria já de te agradecer muito, Sheila, por ter topado participar desse diálogo de aprendizagens mútuas e múltiplas, né? E já querendo conhecer Pesqueira, querendo conhecer as comunidades de Pesqueira, né? Vamos marcar aí quando passar essa situação que estamos vivenciando. E vamos lá, buscar espaços de falas onde nós possamos falar sobre a educação contemporânea, né? A educação pós-pandemia, que também é bem conflituoso, os professores ainda não estão sabendo como é que isso vai acontecer, mas no momento que eu posso dizer e posso afirmar é que pensem em valores, pensem nas famílias, pensem nos anseios que essas crianças estão vivendo em casa. E atividade conteudista, pelo amor de Deus. Se na escola não funcionava, em casa, pelo amor de Deus. Aí eu falo novamente como a nossa professora doutora, Maria Aparecida Monteiro. Socorro! Passo-te a fala final, e te agradeço muito. Um beijão. Professora Josneide, eu é que sou muito grata pelo teu convite. Foi uma noite muito agradável. É muito bacana você me permitir apresentar um pouco do que pesquiso sobre as relações étnico-raciais. Ainda há muito que aprender, muito que conhecer, muito que partilhar, muito que transformar. Esteja, assim, convidada a vir à Pesqueira. Temos com certeza muitos projetos serão feitos aí. É uma parceria que está nascendo. Como eu já te disse, você é um dos vínculos que eu quero manter. Conheci a professora Josneide no Paraguai, nós fazemos o mesmo curso, e é alguém com quem eu aprendo muito. E é uma solidariedade acadêmica, e principalmente, a gente falou sobre ética. Para que nós sejamos profissionais éticos da educação, eu preciso reconhecer o valor do outro, e também me pôr no lugar do outro. Eu reconheço o quanto eu preciso de ti, o quanto eu aprendo contigo e o quanto seus saberes precisam ganhar o mundo. E isso é solidariedade acadêmica, é ser ética e dizer, eu preciso de ti para também poder crescer. Então, que esse teu projeto continue, que ele seja cada dia mais amplo e vamos conseguir devagarinho transformar saberes, conhecimentos e principalmente fazer a diferença na vida desses jovens, que é o que nós tanto queremos. E mais uma vez eu saio da live e com sentimento de gratidão às pessoas que participaram,
né? Os nossos alunos também, mestrandos e doutorandos, estão lá conosco, lá na Universidade Del Sol, né? Que fazem parte também do CIA. E gostaria também de agradecer pelo conhecimento, pois eu aprendi muito. E nós precisamos quebrar essa barreira de que eu sei mais. Há saberes diferentes, como nos diz, não digo dizia que ele nos diz o tempo todo, como Paulo Freire nos fala o tempo todo, né, em suas obras, e que nós possamos trazer mais isso para a nossa vida, né, termos essa humildade acadêmica de aprendermos juntas, né? Sim. Juntas somos mais fortes, juntas conseguimos ir mais além. E gostaria de dizer, estender a gratidão, né, a você novamente por ter disponibilizado o horário e dizer que gratidão, 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 gratidão. Aprendi muito contigo hoje e espero aprender ainda mais. Amém. Muito Boa grata a noite. todos. Boa noite. Boa noite, fiquem todos com Deus. Temos um encontro marcado amanhã. Que estejamos juntos e juntas, né, novamente, e que possamos partilhar conhecimentos, discutir educação, né, e fazer aquilo que amamos. Saiu hoje daqui como quem sai de uma sala de aula, né, quando tudo dá certo, quando a gente consegue aprender muito, 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 muito. Então, estou muito feliz. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada a todos Boa que noite a participaram. todos. Até amanhã.